Uma boa noite a você que está acompanhando a programação da TV Canção Nova. O programa, além da notícia de hoje, como raras vezes aconteceu, sai dos estúdios e sempre que isso ocorre por um motivo muito particular. Nós temos hoje aqui a graça, a honra de receber no nosso programa o cardeal prefeito da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, Dom João Braz de Avis, de passagem pelo Brasil. Dom João, estamos gravando na tarde, mas agora é noite para quem nos acompanha. Boa noite, Dom João. Boa noite. E uma boa noite a todo o pessoal que já participa mais vezes, ou que hoje está pela primeira vez participando com Canção Nova desse momento. E também a alegria minha de estar com Canção Nova e poder participar desse momento que vocês construíram, que vocês estão construindo. Quero construir junto. Um agradecimento muito especial porque o senhor está numa correria aqui no Brasil, em pouquíssimos dias, e nos atendeu especialmente. Ele está aqui no Brasil por ocasião do lançamento deste livro aqui, olha, Sou João, Verdade e Diálogo por uma Igreja Comunhão. E a gente aproveitou para falar de assuntos diversos. No programa de hoje vamos tratar do livro que traz a história de Dom João. Vamos falar sobre o ano da vida consagrada. É o Senhor o responsável por conduzir em nome do Papa este ano. E também sobre Francisco, as novidades que está trazendo para a igreja no Brasil. Mas a gente já começa aqui, Dom João. Primeiro, parabéns. Gostei demais do seu livro, do título, e já li quase que de uma só vez quase tudo. E me emocionei muito. Parabéns. Obrigado. O livro nasce assim, sempre no meu coração, o sentimento é um pouco contraditório, porque um livro que é, digamos, um pouco na linha da biografia, é sempre um pouco complicado, que dá a impressão que a gente está se expondo e se projetando. Então eu me combati um pouco quando me foi pedido esse livro, né? E se queria na direção de um livro de testemunho da própria vida. Então, depois eu aceitei percebendo o seguinte: a minha vida toda foi um esforço, não sempre consegui, mas um esforço de criar relacionamentos, de apresentar aquilo que eu acredito, né, no ministério como bispo, mas também como pessoa, né, e de dizer aquilo que eu já vivi, porque afinal já estou chegando aos 68 anos. Então, nesse sentido, eu pensei, bom, o livro pode ser uma ocasião para a gente de dar aos que quiserem ler aquilo que é, digamos, uma comunhão de experiências, assim, comunicar experiências. E nesse sentido, então, que eu aceitei, seja de fazer a edição italiana, a primeira edição francesa, depois a edição italiana, e agora saiu também a espanhola, e está saindo nesses dias a brasileira, que é essa que você apresentou. Então, com muita alegria que esse livro está aí, já foi aceito por uma boa parte do público, e é a abertura de um diálogo, né? Curiosa a forma como ele nasceu. Nasceu da curiosidade da imprensa francesa por causa de um ato seu na Congregação para os Institutos de Vida Consagrada? Quando eu cheguei em Roma, a gente se impressiona um pouco pelo volume e pela largueza dos trabalhos, né? Porque é o mundo inteiro, né? São 1.200.000, 1.500.000 pessoas que são consagradas no mundo. São mais ou menos umas 3.000 a 3.500 ordens e congregações religiosas, Ordem das Virgens, institutos seculares, etc. E, naturalmente, tudo isso, 5 línguas que a gente está em contato lá, não dominando tudo, dominando algumas línguas, outras não. Então, tudo isso, naturalmente, criou um certo impacto na gente, né? Eu tinha recebido notícias da França, da Conferência Episcopal e também dos religiosos, de umas estatísticas de uma diminuição muito grande das freiras na França. Me impressionou muito e eu achei que tinha decorado o dado. E ao invés de decorar, eu fui falar o dado em público e falei errado. E acabei mudando o número, né, da estatística e errando, não muito, mas errando um bocado. Aí veio a reclamação da França dizendo que eu tinha errado, né, que não eram esses dados, que eles tinham comunicado os dados corretos, e eles não sabiam por que eu tinha divulgado aqueles dados, né? Inclusive já saiu no Observatório Romano, que é o jornal oficial da igreja. Tinha sido publicado no Observatório Romano. Aí eu fiquei um pouco sem graça, que eu digo, meu Deus, nessa altura que a gente está aqui de cardeal, e já logo cometeu um erro assim, né? E aí eu falei, bom, eu sou cristão, eu amo a verdade, o que eu tenho que falar? Eu tenho que pedir perdão, e vou ter que pedir perdão em público, porque já foi publicado. Então eu queria pedir para o que lá na congregação ia escrever o texto, você faz a carta, e eu estou pedindo perdão, e pedindo perdão por ter publicado de modo errado essa estatística. A carta veio e estava escrito assim,
que pedia perdão porque o jornalista errou. Né? Eu falei, não foi isso que eu pedi. Eu pedi para você pedir perdão, que eu estou pedindo perdão porque eu errei. Vai lá e refaz a carta. Ele refez a carta, botou que eu tinha errado e foi publicado depois no Observatório Romano que eu tinha errado. Quer dizer, fizemos toda a volta. O Lacroix, que é um jornal bastante divulgado na França, ele se interessou por causa desse pedido de perdão. Falou, mas um cardeal pode pedir perdão? E aí foi que se estabeleceu um diálogo com eles, que foi para a França inteira, porque o jornal é muito divulgado, né? E, de repente, a relação com a França se tornou próxima. Então, do meu erro, nasceu uma comunhão maior. Eu falei, mas como é importante a verdade, né? Como a gente não pode brincar com a verdade. A gente tem que... Às vezes ela custa a nós. E até a nós que estamos, digamos, aí um pouco nos lugares de decisão. Como é importante a gente não driblar a verdade, né? Mas falar. Porque quem sabe, através daquela verdade, você consegue com um bem muito maior depois. E é Deus quem faz isso. Né? Bom, e terminou que o livro também... Eles se interessaram pelo Senhor e por um livro... Eles quiseram o livro, fizeram esse livro tipo entrevista, me fizeram falar tudo o que eles pensavam que queriam saber de mim. Eu falei tudo muito abertamente. E chamou muita atenção deles a sua história e aquele episódio do tiroteio lá no Paraná. Foi sim. Essa aí se formou nessa questão do tiroteio, foi até um capítulo inteiro que depois se formou. Foi um fato que na minha vida é um fato um pouco, digamos, extraordinário. Eu nunca podia pensar de passar por isso. Né? E só explicando aqui para quem não conhece a história do Dom João, ele foi vítima de um tiroteio entre bandidos que tentavam assaltar um carro forte e os defensores do carro forte que não sabiam que ele não era um dos bandidos. Não é, Dom João? Foi um episódio e o senhor quase perdeu a vida ali. Foi, eu estava morrendo, sim. Porque a gente sabe quando a hora está chegando, né? Eu levei 130 chumbos de escopeta 12, o olho ficou, não via mais nada, o chumbo ardia pelo corpo inteiro, porque ele veio muito quente, né? E sangrava, então eu pensei que não ia aguentar. E ali houve toda uma experiência espiritual que eu já contei, que para mim é muito bonita. Né? Primeiro, o fato de que eu não estava sozinho, que Deus estava comigo. E essa coisa eu não vou esquecer nunca mais da minha vida. Né? Segunda coisa, que eu era um pecador, que eu tinha muito pecado, mas que Deus me amava como eu era. Isso eu também nunca mais vou esquecer. E terceira coisa, eu não queria morrer. Eu pedi a Deus para viver. Aí eu perguntei a Jesus no meu íntimo, digo, mas por que é que eu vou morrer aos 36 anos? A resposta veio com outra pergunta. Você pensa que eu morri com mais idade? Eu morri com 33. Então, aí eu entendi que o problema não era morrer ou não morrer, mas era um apego à vida que eu tinha, que ainda tinha que deixar. Aí eu dei minha vida a Deus, falei, faça o que você quiser. Mas aí no final, quando eu estava bem livre, eu pedi mais 10 anos. Vivi os 10 anos, eu falei, agora não sei o que vai acontecer. Nos 10 anos eu fui chamado para ser bispo, aí eu entendi que a minha vida tinha que ser de Deus dali para frente e acabou-se. Pecador sempre, mas de Deus. Este capítulo do livro eu já li inteirinho e me emocionei especialmente na hora em que o senhor estava no chão há quase 3 horas caído, carros passando por ali, e depois o relato de uma senhora que diz que foi uma das pessoas que passou, mas não o socorreu, e ela pedindo perdão ao Senhor, e o senhor imagine, uma situação como essa, todo mundo desconfia de quem seja mesmo. É claro. Então aquilo ali, me emocionei quando li essa parte do seu livro. Porque quando chega um momento desses, no interior, sozinho, sabendo que tem perigo em volta, pode ter uma emboscada, como é que a pessoa vai parar, né? Chovia, né? Esse carro forte parado ali, essa pessoa morta na estrada, porque eles achavam que eu estava morto, porque me viam só de costas, né? Então, o não parar, eu entendi muito bem. Eu teria feito a mesma coisa, provavelmente. Né? Provavelmente porque a gente tem medo, hoje a gente está com medo de tudo, né? Então, depois eu mesmo falei, ela telefonou, ela falou, eu acho que eu não vou ter nunca o perdão de Deus. Eu falei, minha senhora, não é verdade. Eu teria feito a mesma coisa que a senhora fez. Eu falei, eu teria feito assim. E aí ela se consolou. E eu falei, você reze por mim, só isso, nada mais, né? E foi muito bom também, porque esse relacionamento não caiu, né? Nem com Deus, nem comigo. E olha, esse episódio é tão rico que ainda Dom João, em franca recuperação, nesse momento, um sacerdote, ou melhor, um enfermeiro foi atendê-lo, e Dom João conversando com o enfermeiro conta a história de que teria sido seminarista, pensou em ser padre, e o senhor conversando com ele, o senhor disse uma palavra a ele, que depois aquilo mudou a vida dele. É padre. Ele é padre Reonaldo, da Diocese de Guarapuava. Ele era enfermeiro, onde eu fui atendido no hospitalzinho do interior, lá
na pequena cidade de Pitanga, né? Hospitalzinho de Freira das Vicentinas, e ele era enfermeiro ali. E aí ele tinha que cuidar de mim, no começo para mim era meio chato, porque a gente tem que ficar à disposição do enfermeiro para limpeza, para tudo, né? Eu estava com a respiração artificial, eu estava aberto, né? Então aquela conversa, eu estava muito sereno e assim, sentindo muito a presença de Deus em mim naquele momento, não me faltava nada, eu estava bem, estava disposto a morrer se fosse preciso. Então o relacionamento era muito, digamos assim, iluminado, muito simples, né? E ele então me contou que um dia ele queria ser padre e que ele achava que não podia mais ser padre. Eu falei, mas por que você acha que não pode ser? Ah, não deixei passar o tempo, agora já sou grande. Eu falei, mas você acha que Deus dá uma vocação e depois ele retira a vocação da pessoa? Como é que é isso? E ele retirou essa vocação de você? Falou, não, o desejo ainda existe. Eu falei, por que você não vai para o seminário? E hoje ele é padre. Então, para mim, esse fruto desse encontro também era para mim uma coisa que me tocava muito, porque eu digo como Deus faz bem as coisas, né? Às vezes de um grande problema, ele tira também um progresso de uma pessoa, né? Então para mim foi bom. E nesse sentido, eu ainda tenho contato com ele, né, com o padre Renato, foi chanceler lá, foi tesoureiro, foi ecônomo da diocese e está lá trabalhando. Bom, olha, sequelas deste episódio, Dom João não ficou, o olho está bem, mas embora o senhor carregue alguns chumbos no corpo 130, ainda, né? Pela contagem que fizeram na época, né? Pode ser que... Aliás, o nome do seu livro na França saiu com alguma coisa de chumbo, né? É, L'Homme d'Aplomb. L'Homme d'Aplomb quer dizer um homem de chumbo. Ô, Dom João, o seu livro traz sua história de família, história de fé também da sua família, a sua própria história de fé. Quando hoje, numa sociedade, nós temos crise de tudo. É crise econômica, é crise de valores, é crise de fé, é crise nas famílias. O senhor acha que será uma boa contribuição para quem lê-lo? Eu agora, digamos, mas já mais velho, eu estou sentindo uma coisa, que as crises, né, os momentos críticos que vão aparecendo na vida da gente, que eles vêm inevitavelmente, né, de uma forma ou de outra, sempre trazendo uma grande dor, ou física, ou espiritual, ou psicológica. E eu posso dizer também que para mim, inclusive na questão da fé, de vez em quando eu tenho alguma, entre aspas, crise de qualquer coisa que vem checado, né? E eu costumo não girar o problema, não, eu costumo enfrentá-lo, né? Mas eu vejo que sempre esses momentos são momentos, se a gente presta atenção o que é que Deus está fazendo, a gente encontra sempre um caminho novo de amadurecimento que está aparecendo. Porque não é que nesses momentos Deus desaparece, né, como se ele deixasse a gente sozinho. É que ele se manifesta com uma profundidade maior. Então, o Papa diz para nós, com uma expressão muito simples, que quase digamos, é normal demais, é dizer, é bom quando você está em crise, de você não sair de onde você está. Porque daqui a pouco Deus passa para a consolação e não está mais lá. Eu acho genial isso aqui, eu não sei como é que é, mas é assim. Então, ficar na crise, escutando o que Deus quer, para que Ele tire você da crise. E você vai fazendo sua parte, digamos, fazendo o que você tem que fazer. E essa coisa traz serenidade, esperança, porque você não deixa o caminho que você está fazendo, né? E você aprofunda a sinceridade com Ele, porque aí já não é mais ser fiel porque você está recebendo bens, é ser fiel porque Deus é fiel, né? Nós temos uma crise hoje no mundo. Temos. E temos o ser humano em crise. A fé, naturalmente, ajudaria muito. Todavia, nem todo mundo aceita a fé, aceita dialogar com a igreja hoje. Como lidar com isso? Nós temos que também, dentro da igreja, aprender muito mais mais que, digamos, comunicar as coisas, a gente acolher o que tem no outro. Essa é a mudança que tem que ser feita, né? Eu posso estar diante de uma pessoa muito diferente de mim, que não é nem católico, que não é nem cristão, que tem, quem sabe nem tem fé, quem sabe até é um corrupto, né? Como hoje a gente vê tanta coisa ligada a esse problema da corrupção. Mas eu não posso, de primeira mão, fazer a ficha do outro. Eu tenho que me aproximar com abertura. Esse é um exercício que é importantíssimo hoje para a questão da fé. Você se identificar com a outra pessoa e fazer com ele tudo o que você pode fazer para demonstrar que você o ama de verdade. E isso eu, como pastor na igreja, como bispo, sinto muito e tenho procurado fazer.
E eu vejo que 50% dos problemas se resolvem quando a gente se aproxima com simplicidade e com autenticidade das pessoas, sem procurar a gente mesmo e sem parar nos problemas, mas se aproximar, né? E ajudar a resolver no que é possível. E essa é uma coisa. Agora, do outro lado, o mistério de Jesus é um mistério muito grande, porque Jesus não é um taumaturgo só, Jesus não é um grande profeta só. Jesus é o Filho de Deus, e aí o impacto é esse, quer dizer, quem é esse que está entre nós, né? Aqueles gregos quiseram dizer, vocês mostrem para nós Jesus, porque nós queremos ver quem é Jesus. E essa passagem é que vem com o dom da fé, mas a fé é dom, vem de Deus para nós. E aí a necessidade de uma abertura, por exemplo, Deus muda os planos de Maria, Maria pergunta como vai ser, porque parece que a coisa é de outro modo, né? E é de outro modo, não vai ter homem para gerar o filho nela. E como é que é? E Maria pensa, pergunta, mas muda, porque sentiu o chamado, a iluminação de Deus. Então a fé é uma coisa muito delicada, porque ela tem esse lado de que a gente tem que ser profundamente humano, mas ela tem também um lado que é a abertura da gente para o impacto com Deus. E o impacto com Deus vem através das pessoas e dos acontecimentos. Mas Jesus mostrou muitas vezes, pela sua força, pelo seu poder, pela sabedoria da sua palavra, que Ele é Deus. Então eu não devo ter essa dificuldade. Então eu tenho que me abrir. Essa abertura de você se jogar nas mãos de alguém que comanda a sua vida é que é o ato de fé. E esse ato de fé é, depois, um conviver com as nossas limitações, mas sabendo que nós temos um pai, que nós temos um irmão, que nós temos uma vida que é de alguém que deu a vida por nós. Muito bem. Nós estamos conversando com o cardeal Dom João Braz de Avis sobre este livro aqui que você já viu. Este primeiro bloco foi dedicado a isto. Existem tantas outras lições de um homem de fé, de um homem de família, que nós podemos encontrar aqui neste livro. Inclusive, uma sociedade com tantas pessoas hoje com desânimo, com depressão. Ele conta, o Dom João conta o episódio que, provocado por aquele tiroteio, a enfermidade que veio, como lidar com o trauma, o medo de entrar no carro, o medo de voltar a sair em público. Tudo isso ele conta que é uma coisa encantadora. O senhor está vendo que eu li, não é? Você já está lendo segunda, terceira vez. Pois bem, nós vamos fazer o seguinte, foi apenas o primeiro bloco do nosso encontro aqui com o Dom João Braz de Avis. Daqui a pouquinho vamos falar agora com o prefeito da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, que está encarregado de comandar este ano da vida consagrada no mundo, sobre os consagrados na igreja. E também daqui a pouco falaremos sobre Francisco, que é um amigo hoje, é um íntimo, é um daqueles que está do lado colaborando com o Papa Francisco, no próximo bloco.